Terceiro domingo da Páscoa, Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram, entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam eles. Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão a cerca de uns 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que apanhastes agora. Subindo Simão Pedro, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhe o deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. E perguntou uma terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu, porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? Respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, tu quando eras mais moço, cingia-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te enviará e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho traz para nós algumas particularidades muito bonitas da ressurreição de Jesus. Nos diz que já era a terceira vez que o Senhor se manifestava a eles. E depois de terem vivido tudo o que haviam vivido com Jesus, viram o seu sofrimento, a sua perseguição, a sua morte, eles resolveram retomar a sua vida. Havia um espírito de decepção entre eles. Aquele homem em quem eles acreditaram, em quem eles colocaram a sua confiança, que viram milagres, que viu ressuscitar mortos, que viu abrir os olhos de cego de nascença, que perdoou a pecadora, que os céus se abriram e a voz do Pai dizia: Este é o meu Filho amado. Era agora morto e não havia mais sentido continuar naquela ilusão. E por isso eles retomaram a sua vida, pegaram a sua barca e voltaram ao trabalho. Disse Pedro: Eu vou pescar, eu vou continuar a minha vida. Vamos seguir em frente. E novamente passaram a noite inteira pescando e não apanharam nada. Nos diz o Evangelho que pela manhã estava lá Jesus e pergunta a ele: Moços, tem alguma coisa para comer? E eles dizem: Não apanhamos nada. E Jesus novamente diz: Lançai a rede à direita. E eles lançaram e o milagre se fez.
A rede veio cheia de 153 grandes peixes. João imediatamente reconheceu: é o Senhor. E Pedro nem espera por nada, mergulha e vai a nado ao encontro do Senhor. Pedro não podia esperar mais. Pedro simplesmente se adianta e vai estar com Jesus. E lá na margem, Jesus lhe pergunta: Simão, tu me amas? E Simão diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta novamente: Simão, tu me amas de verdade? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E por fim, tu me amas mais do que a estes? A que Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Essa mesma pergunta Jesus ressuscitado quer fazer a cada um de nós. Tu me amas? Nós podemos dizer: sim, Senhor, eu te amo, mas às vezes eu não sei te amar como tu mereces. E o Senhor vai insistir: tu me amas de verdade? É de verdade, sim, Senhor, que eu te amo, mas muitas vezes ainda estou apegado ao meu pecado, apegado aos meus vícios, apegado a tanta coisa. E, no entanto, o Senhor vai insistir: tu me amas mais do que a estes? E nós, como Pedro, vamos dizer: Senhor, eu te amo com o amor com que sou capaz de amar. Com todo o amor que eu sou capaz, eu te amo. Eu sei que esse amor não é suficiente, eu sei que esse amor não é o amor que tu mereces, eu sei que esse amor não é a qualidade suficiente para a dignidade que tu tens, mas com toda a força do meu ser, eu te amo. E nós precisamos retomar esse encontro com o Senhor. Assim como Pedro, o Senhor quer saber de nós apenas uma coisa: tu me amas? Jesus não perguntou a ele: quantos pecados você cometeu? Por que você me traiu? Perguntou apenas isso: tu me amas? A nós também o Senhor não quer saber quantas vezes nós o abandonamos, quantas vezes nós o traímos, quantas vezes nós deixamos de lado a sua palavra. Quer saber somente uma coisa: tu me amas? Qual é a resposta que você tem hoje para dar a Jesus? Como Pedro, nós queremos responder: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo.